Então, pessoal, e na questão relacionada efetivamente aos alimentos, em relação aos avós, nós não podemos perder de vista o caráter de que estes alimentos chamados de avoengos são subsidiários e complementares. Olha a súmula 596 do STJ aí. Então, vejam bem, na obrigação alimentar, por primeiro, eu vou chamar os pais, tá bom? A criança vai, o alimentando, né, representado ou assistido, deverá demandar por primeiro os pais. Os pais. Ah, mas chegou a nomeação para mim de alimentos. E aí a mãe já falou que o pai responsável financeiro não vai pagar. Eu já vou direto para os avós. Não, não vai. Por primeiro, percorre-se a obrigação que é devida pelos pais, os ascendentes dessa criança, tá? De primeiro grau. Depois, é certo, a linha ascendente é infinita, mas os avós vêm numa linha ascendente de segundo grau. Primeiro, percorra a obrigação em relação aos pais, tudo bem? Então, essa é a primeira questão que a gente precisa deixar claro. Aí vem lá, inclusive, simulado pelo STJ, súmula 596, pessoal, vamos lembrar sempre. Caráter subsidiário complementar da obrigação dos avós, a obrigação avoenga. Posso promover a demanda? É fato, mas se os pais não pagam, se aquele por primeiro responsável por pagar não está fazendo, não está cumprindo a sua obrigação, ou está cumprindo em valor muito inferior, eu preciso dessa complementação. Aí sim, demanda contra os avós. Na questão processual, como nós vimos na última semana, temos que lembrar que o artigo 1698 do Código Civil prevê uma possibilidade de chamamento ao processo específica da ação de alimentos, para além das hipóteses do artigo 130 do CPC. Então, vejam, eu vou demandar apenas o avô paterno. Entendo que ele tem mais condições e demando somente contra ele. Este avô paterno demandado poderá chamar ao processo os demais avós? Sim. Artigo 1698 do Código Civil, tudo bem? E nós temos que pensar no litisconsórcio aqui. Se estamos falando, pessoal, de uma obrigação subsidiária e não solidária dos avós em relação aos netos, que é o nosso foco aqui, não há que se falar em litisconsórcio necessário. A obrigação não é solidária, é subsidiária. Ah, mas tem decisão do STJ em contrário. Sim, decisões tem. Há algumas decisões do STJ dizendo que é um verdadeiro litisconsórcio necessário. Mas, processualmente falando, temos que lembrar que se a obrigação não é solidária, se a lei não obriga a solidariedade e ela é subsidiária, imaginamos aqui um litisconsórcio passivo facultativo. Nada impede que você já promova contra todos os avós, entendeu? Se eu promover apenas contra um ou contra dois, estes poderão proceder o chamamento ao processo dos demais devedores subsidiários, que são os avós. De novo, súmula 596 do STJ. Tem entendimento do STJ para dizer que é um litisconsórcio necessário? Tem. Utilize-o se lhe for, adequado para a sua defesa nos autos, para o seu pedido nos autos. Tudo bem, pessoal? Então, não vamos perder esse foco. Alimentos, posso pedir para os avós? Sim, em caráter subsidiário e complementar. Existe entendimento do STJ no sentido de que seja um litisconsórcio necessário, porém, se pensarmos na essência do litisconsórcio dentro das regras do processo civil, não sendo esta uma obrigação solidária, mas subsidiária, estaríamos diante de um litisconsórcio facultativo, nada impedindo que os demandados procedam chamamento ao processo, baseados
no que prevê o artigo 1698 do Código Civil, para além das hipóteses do chamamento ao processo previstas no artigo 130 do nosso Código de Processo Civil. Tudo bem, pessoal? E aquele outro ponto que vocês questionaram sobre os colaterais. Alimentos podem ser requeridos para os colaterais até segundo grau, nossos irmãos. E dentre estes, irmãos unilaterais, bilaterais, socioafetivos, adotivos, pouco importa. Para os irmãos, sim, é verdade, vocês podem demandar os alimentos, tá bom? Bom, a gente vai continuar daqui a pouco, no próximo bloco, e eu espero vocês. Nós vamos tratar das características dos alimentos dentro do nosso ordenamento. Daqui a pouquinho a gente volta.